Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Café com Frase, o episódio 7. Estaremos aqui no nosso bate-papo. O Café com Frase não são aulas de filosofia, são apenas bate-papos informais, onde eu vou estar abordando uma frase ou algumas frases que me ocorreram e pensamentos relativos à semana, ou àquele momento que estou vivendo, ok? O pensamento de hoje é um pensamento de Manuel Castells, este filósofo espanhol que tem tudo a ver com o momento que estamos vivendo das manifestações pelo Brasil afora. Este pensador espanhol, ele diz que os movimentos sociais não são políticos, mas buscam uma mudança de cultura. Nós vamos falar um pouco sobre isso nesses próximos minutos. Veja, há uma situação interessante em que nós estamos vivendo agora, momentos em que se fala muito sobre sociedade da informação, era da informação, mas afinal de contas, o que seria informação? E recorrendo a alguns estudos que fiz na época em que lecionava sistemas para os alunos lá da administração, eu me recordo de um autor chamado James O'Brien. Ele tem um livro chamado Sistemas de Informações e Decisões Gerenciais. E nesse livro, O'Brien explica que há uma diferença entre dado, informação e conhecimento. O dado é um fato isolado que não tem ligação ou conexão com alguma coisa, ele não tem valor algum. Por exemplo, se você tem um post-it colado com uma data de aniversário para você se lembrar daquela data e não coloca o nome do aniversariante, aquele post-it está conectado a você porque dentro de você existe um outro dado que, conectado a este dado, vai fornecer uma informação. Veja só, o dado ele não tem utilidade, a informação é o dado que, por conexão, possua alguma utilidade. Então essa seria a diferença entre dado e informação. Informação seria algo processado, que teria uma finalidade útil. O'Brien também fala que o conhecimento ele já é um pouco melhor, um pouco mais aprofundado do que a informação, porque o conhecimento ele permite uma tomada de decisões. Por exemplo, você pode saber que aquela língua que está sendo falada é o alemão. Pode reconhecer a dicção, entender como funciona e não saber falar alemão. Ou está ouvindo a pessoa proferindo aqueles dados, para você não chega a ser como uma informação, você sabe que é alemão, mas não tem condição de processar ou tomar decisões e discernir o que está ali, porque lhe falta um conhecimento técnico, algo específico para que você compreenda a mensagem. Então, dessa forma, nós teríamos o conhecimento como aquele que tem o domínio, a possibilidade de tomar a posição. Há muito tempo nós sempre dissemos, eu procuro sempre enfatizar, que o conhecimento, a informação, ela é a moeda desse milênio. E o conhecimento, quem detém o conhecimento acaba tornando aquele que não tem o conhecimento vítima ou refém dele próprio. O conhecimento, portanto, ele pode, se for segregado, escondido, trazer o poder. Existe a possibilidade de se deter o poder por deter esse conhecimento, por resguardar a informação. E na era da informação, da sociedade da informação, o que ocorre, o que tem ocorrido é justamente o contrário. Esse poder, esses dados, essas informações, por meio da internet, se tornaram muito comuns. Então elas são informações comuns a todos e por conta das redes sociais acabam sendo essas informações compartilhadas, replicadas de um modo muito grande, gerando, portanto, a possibilidade de acesso a algum conhecimento. Muito bem. O conhecimento, nós já dissemos, é que vai dar condições de tomar a decisão. E quando nós falamos em tomada de decisão, novamente nos voltamos à conduta humana, ao procedimento de escolha, a conduta que vai ser dita como ética ou não, ou a ética ou antiética, A conduta humana é que se estuda na ética. E na tomada de decisões pode existir decisões corretas e incorretas. Então, diante desse cenário, nós podemos até fazer aqui uma analogia
dia, se nós puxássemos um exemplo de história bíblica, você teria ali a história da Torre de Babel. O que ocorreu na Torre de Babel é que eles tinham um propósito, um objetivo comum, todos estavam construindo uma torre para chegar até os céus e receber ali então o conhecimento, que eles queriam conhecer a Deus. E por meio desse propósito, diz a Bíblia, né, eles estavam todos numa só linguagem, desenvolvendo uma atividade para chegarem ao topo, que seria deter não só as informações, mas o conhecimento. Eles queriam o conhecimento, conhecer a Deus, que seria a fonte das tomadas de decisões em relação àquilo que havia. A Bíblia conta, né, nessa sua história, que Deus não gostou, por algum motivo, de não querer que reconhecessem ali os seus propósitos. Ele desceu, diz, né, a Bíblia, e confundiu a linguagem. E, portanto, a partir dali, daquele episódio da Torre de Babel, Babel quer dizer confusão, cada um se dispersou e os planos foram por água abaixo. Então houve um apaziguamento e ali cresceram então as culturas, cada povo, cada cultura, de acordo com a sua língua, porque não se compreendiam mais, né? Cada um não compreendia a sua própria língua, e aquele antigo projeto que era o da torre, para poder alcançar o conhecimento, ou seja, o poder pleno, ele foi abortado porque faltava conexão. Na internet, quando nós falamos em redes sociais, nós temos exatamente o contrário. Quando houve a primeira integração, os governantes acharam isso maravilhoso. Por quê? Porque a internet conectou todas as coisas, os contribuintes foram obrigados a pagar seus tributos, agora temos uma maneira de poder vender mais, né? O capitalismo também deu boas-vindas, abraçou, portanto, os aparatos da internet, porque aumentaram muito as vendas, mas aí veio o lado social, o lado de integração social, do tratamento do dado para a informação e a aquisição de conhecimento. Quando as redes sociais elas se transformam num fenômeno, ocorre o quê? Ocorre uma extensão da percepção dos seres humanos através da rede social. É isso mesmo. Hoje nós podemos dizer que nós temos olhos para o mundo através de um pequeno tablet. Nós podemos olhar com os olhos da internet aquilo que acontece no mundo inteiro em tempo real. Isso somente é possível por meio desse compartilhamento social. As barreiras, as divisões de cultura foram caindo. E aí chegamos aonde chegamos. A democracia, hoje está sendo vista, né, como o quê? Como algo, uma instituição que está em crise, está caindo, está se debandando. Não há meios mais de suportar isso. É muito interessante que se estude o livro de Manuel Castells, Redes de Indignação e Esperança. Esse livro não existe muito acesso ao Brasil, também não sei porquê, pelo que me consta, foi escrito no ano passado, eu estou tendo agora acesso à versão em inglês e vou estar fazendo a leitura, mas já lhe adianto pelos vídeos que andei assistindo por interesse, que este pensador, que inclusive gravou um vídeo recentemente agora, nas Fronteiras do Pensamento, eu estou aguardando essa palestra que ele deu, né, no Brasil, ele esteve aqui falando sobre a crise, ele traz alguns acréscimos que são interessantes mencionar, né? Eu gostaria também de puxar Morin e Castoriadis. A primeira coisa que a frase de Castoriadis, que eu gosto bastante, o pensador grego Cornélios Castoriadis, ele diz o seguinte, que a razão é uma loucura que o homem inventou, né? Ele acha que ele tem razão. Quando se diz assim, penso, logo existo, o homem é um animal racional, isso é tudo uma ilusão que ele próprio criou. Então, no entendimento do grego Castoriadis, desse pensador grego, o homem inventou a sociedade, o homem idealizou uma democracia, mas isso tudo não passaria de uma ilusão. Esta ilusão que o próprio homem cria para se safar de uma situação de incerteza, de insegurança. E quando nós puxamos o pensador Edgar Morin também, é interessante, porque Morin já vai também na contramão, de novo, tanto Castoriadis quanto Morin, nos lembrando do nosso lado animal, que eu tenho pregado muito, dito, ministrado e insistido nesse ponto, de que todos nós somos animais.
Essa ideia de que somos diferenciados, racionais, superdotados, para mim, no meu entendimento, é uma das situações que colocou o homem em xeque em todas essas hipóteses que nós vemos. Edgar Morin, também um grande pensador, ele diz o seguinte, que a grande conquista da inteligência seria poder, enfim, se libertar desta ilusão de prever o destino humano. Então, traduzindo aqui para não tomar o tempo, porque já demos 10 minutos conforme nosso plano, é que o pensador Manuel Castells, ele traz aqui uma novidade. Ele diz que as redes sociais criaram essa possibilidade da indignação a partir do momento, creio eu, pelo que entendi, que nós temos a condição de captar aquilo que está ocorrendo em tempo real. Essa indignação, ela está indo ocupar as ruas. E por que motivo? Porque os espaços públicos foram totalmente tomados pelos espaços privados. Um shopping center, por exemplo, é um instrumento do capitalismo. Nós não podemos dizer que é um local público. Quem vai ali vai com a intenção de gastar. Você não tem como você safar-se disso. Então a finalidade é outra. E por esse motivo, as massas estão indo às ruas para retomar aquilo que é do povo. A reza é pública, a coisa é do povo. E que existem sim bons motivos para as manifestações. E o motivo pelo qual não há liderança é porque, instintivamente, as massas estão querendo criar instituições novas, ou seja, sair do modelo velho de uma democracia, ou seja, buscando compreensão de Castoriadis, de uma democracia que já não existe, uma democracia oligárquica que por causa dos conchavos políticos está atendendo a interesses de empresas, interesses, mas não os interesses reais da população. E essa manifestação, portanto, no entendimento de Manuel Castells, ela é legítima. Não deve haver a repressão por parte dos governos. E ele também examina a situação voltada para o governo brasileiro como um comportamento de reprimir muito pior, né? E também o comportamento de ignorar, um comportamento que demonstra que não sabe do que se trata, do que está acontecendo. Uma manifestação social, ela não é política. E não vão buscar uma liderança. Por quê? Porque já sabem que o que eles estão fazendo ali é uma manifestação, um movimento para que se criem novas instituições. Ou seja, a mudança de cultura. Aí voltamos então ao início da nossa frase, lá a frase de Manuel Castells. Quando ele diz movimentos sociais não são políticos, mas buscam uma mudança de cultura. Cultura no sentido de instituição, de tudo. Vamos mudar, vamos virar a página do que está aí. O que está aí não serve mais. Os governantes, infelizmente, não estão enxergando que se trata de uma manifestação social e ficam alerta. Importantíssimo esse alerta. O alerta feito por Manuel Castells e que eu reforço aqui. Que se houver radicalização e uso da violência, tá? As massas elas têm que fazer a manifestação e ao mesmo tempo se preocupar em não permitir que haja uma confusão com aqueles atos de vandalismo, porque se radicalizar, aí vai cair no vazio, que é exatamente o que aqueles políticos antigos e que estão no poder querem. Querem que a coisa seja confundida como uma mera expressão de algo sem sentido nenhum. Por que no Brasil nós estamos tendo um movimento tão grande assim? Você pode dizer assim, que o Brasil ficou muito tempo calado, a manifestação é grande. Não, senhor. O motivo, pelo que eu tenho examinado, é justamente porque o país em que mais utiliza as redes sociais no mundo é o Brasil. Então o Brasil está tendo uma manifestação agora que tende a ser algo copiado pelo mundo todo. Aliás, diga-se de passagem, situação que já está ocorrendo em outros lugares e não pode ser interpretada, portanto, como um ato de rebeldia por parte do povo. E também não pode ser interpretado como um ato apenas uma resposta à corrupção. Não se trata disto. Do ponto de vista antropológico, sociológico, se estudarmos a fundo, o que está ocorrendo aqui é um fenômeno de mudança que vai trazer então talvez um novo tipo de governo, uma nova forma de cultura. Mas como será isso? Não se sabe. A única coisa que se pode dizer é que os governantes deveriam atentar para o que está ocorrendo e sair fora da caixa.
procurar os pensadores, aqueles como esses que têm estado aqui, Manuel Castells, tantos outros que se preocupam em estudar o fenômeno social como merece, né? Deve ser estudado de uma maneira que se mereça. Na Finlândia, por exemplo, todos os dados, nós já sabemos, os dados de imposto e tudo, isso tudo aberto. Há uma total transparência, uma diferença na forma de lidar com os problemas da coisa pública. E o Brasil ele tem que amadurecer. Então fica aí o recado, não envolver essas manifestações. E será mesmo que nós temos razão do que existe? Será que realmente existe uma democracia que seja intangível, que não podemos tocar e tal? Nós temos que estar cientes de que estamos diante de uma situação inusitada, que nunca ocorreu. E eu prefiro abraçar o pensamento de Edgar Morin, né? E de novo repetir aqui, que a grande conquista da inteligência seria poder, enfim, se libertar da ilusão de prever o destino humano. O futuro permanece sempre aberto e imprevisível. E é claro que todos nós queremos que seja pelo progresso do nosso país e do mundo. Um abraço para você, até o próximo episódio. Tchau, tchau.